pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, que hoje está muito bom. A gente vai falar sobre longevidade com um convidado muito especial, que tem meio século de estrada e muito mais vida pela frente. Estamos falando do cantor, compositor, multiartista mineiro Flávio Venturini. Vai dar a sua receita de longevidade. E a gente vai entender também os perigos e as ameaças da febre maculosa. Vamos saber o que a gente precisa fazer para se proteger. O programa está começando agora e a gente está te esperando por aqui. Muito bem, vamos lá, você já sabe, né? Nosso primeiro bloco aqui, o convidado é Flávio Venturini, multiartista, tecladista, pianista, compositor, cantor e principalmente mineiro. Que lista de adjetivos, né, Flávio? Bem-vindo. Olá, prazer estar aqui com você. Alegria, Flávio. A gente tinha já se falado pela internet, fizemos algumas lives na pandemia, né? Foi muito bacana aquela aproximação, né? Porque a pandemia trouxe essa condição, apesar de todo o medo, de toda a ameaça, ela nos proporcionou esses encontros, né? Esse lado foi positivo, né? De as pessoas se manifestando de outras formas, mas continuando a se comunicar e trocar as informações. Né? Foi um apoio. Foi interessante. E lá a gente pôde ver um pouco da sua rotina. Você fez algumas lives memoráveis, shows muito legais. E fica muito nítido, assim, a sua vivacidade. Você com seus 74 anos... 3 para 4. 3 para 4. Em julho. Com uma disposição que lembra muito a disposição que a gente via naquele super artista do 14 bis, do terço, né, Flávio? Muda um pouco com o tempo, né? A maneira que a gente encara a vida. Mas eu sempre procurei muito a vida saudável, isso desde o começo mesmo. Até antes de fazer o 14 bis, de sair de Belo Horizonte. Eu saí em 74 de Belo Horizonte, comecei a minha carreira em São Paulo com o Grupo Terço. Mas já andava por aqui, pelos clubes da esquina, né? Pelas esquinas do clube. E tenho uma relação forte com Belo Horizonte, por isso voltei. Depois de morar 26 anos no Rio também, mais tarde, né? Que foi uma cidade importante na minha vida. Mas eu adoro ser mineiro e estar aqui. Mas é muito bacana porque todo mundo que hoje chega a uma parte da estrada, da jornada, sempre fala sobre isso, né? Que em algum momento virou uma chave que tinha a ver com algo que ia ser lá na frente, sobre longevidade. Eu lembro de ter entrevistado uma vez o Toninho Cerezo, jogador do Atlético. Sim. Ele que jogou durante muitos anos também, até depois dos 40 ele continuou carreira jogando. Longa, né? Carreira muito longa. E ele falava assim, Flávio, que terminava o treino, ele continuava correndo. E aí o Tele Santana, técnico do Atlético na época, falava, ou qualquer técnico, falava, já acabou. Pode parar. Ele falou assim, não, eu não estou treinando para o jogo de domingo, não. Eu estou treinando para daqui a 20 anos. Olha que legal. É uma poupança que, de alguma forma, a pessoa está investindo, né? Quando você olha pelo retrovisor, assim, que poupança você enxerga? O que você fez que você hoje vê que foi tão importante? Olha, com certeza a atividade física que eu fiz mais no passado, inclusive, porque hoje eu faço, mas é um pouco mais difícil pela vida corrida que a gente leva, mas a alimentação foi fundamental para mim, né? E foi uma coisa que na minha casa, a alimentação de comida mineira. Minha mãe era mineira do interior, meus pais nasceram, minha mãe em Bambuí, oeste de Minas, meu pai em Eloy Mendes, que é ali para a região de Furnas, e ele de família italiana e tudo. Seu pai é da Mutuca, Eloy Mendes. Cidade maravilhosa, perto Varginha, Paraguaçu, Alfenas, tudo faz parte da grande Eloy Mendes. Sim, legal. É bom que até hoje eu não conheço. Você não conhece Eloy Mendes? Não conheço, tem que conhecer. Você é filho de Eloy Mendes e não conhece, Flávio? É maravilhosa a cidade, a grande metrópole do sul de Minas. Que maravilha. Você vê isso de longe, você vê, quando você está chegando, vê aquela claridade ali, que são muitos prédios, enfim. Vamos lá. Sua mãe de Bambuí? Então a comida na minha casa sempre foi muito saudável, assim, comida mineira, né, assim, típica. Mas eu, assim, quando eu já, quase que na estrada... Vocês moravam em Bambuí? Não, nasci aqui e a gente morava aqui. Ah. Meu pai tinha um restaurante,
ali perto do viaduto de Santa Teresa, e minha mãe tinha uma pensão de 80 hóspedes, esquina de Tupis com Rio de Janeiro, onde morou o pintor Guinhara e me pintou. Esquina de Tupis com Rio de Janeiro, ali perto do... Atrás da igreja de São José. Atrás da igreja de São José, perto do Cine Jacques ali. Exatamente, foi o cinema da minha infância. Do Ted's, lanchonete Ted's ali, né? Que bacana. E ali no prédio ali, que era... A pensão da minha mãe era na esquina. Mais tarde eles construíram um prédio e nós fomos morar nesse prédio. Então, minha história de adolescente, e criança e adolescente, tem muito a ver com isso. Muito se fala, né? As pessoas falam muito que na infância, né, nos anos passados, a gente gastava muito mais caloria do que gasta hoje. Você mesmo morando no centro tinha essa prerrogativa de queimar caloria, você brincar, porque ali... Eu era um garoto que vivia correndo, assim, parecia um cabrito, né? Assim, eu gostava de sair correndo pela rua, ir para o parque municipal. Como meu pai tinha um restaurante do lado, eu vivia muito no parque, gostava de ficar brincando ali e tudo, né? E isso tem a ver com atividade, né? Tem a ver com atividade, queimar calorias, né? Enfim. E na adolescência eu comecei a jogar futebol. Foi o meu esporte durante muitos anos, assim. E minha irmã morava no Padre Eustáquio, tinha os campos de várzea ali. Eu tinha um sobrinho mais ou menos da minha idade, porque o Cláudio, meu irmão, era bem mais novo, 8 anos. Então a gente ia para os campos e jogava até o sol se pôr, assim. A gente almoçava e ia para o campo. Era esporte o dia inteiro, né? E isso aí você estava o quê? Com os... Eu tinha vontade de ser jogador de futebol, mas tinha música, né? Eu acabei, felizmente, optando pela música. Você chegou a fazer algum teste? Não, mas eu joguei nos times de várzea. Eu joguei no Cruzeiro do Sul, que era um time de várzea ali da região. Tinha o Paulistano, o Cruzeiro do Sul. Mas sua família é cruzeirense, né? O Cláudio, eu sou americano. Meu pai é americano. Eu sou americano. O Cláudio, meu irmão, é cruzeirense. Ah, sim, sim. Eu já vi ele falando sobre isso. Mas aí você não chegou a fazer um teste para entrar num desses times aqui de BH, Cruzeiro, Atlético, América? Acho que me faltou, na verdade, um preparo físico, assim, para encarar. Quando eu comecei a jogar mais no futebol que tinha mais juvenis, né, eu estava no infanto juvenil, eu senti o peso de ser atleta, né? Então, eu jogava muito bem tecnicamente. Você era o quê? Atacante? Eu estava jogando no meio de campo, que é o carregador de piano, que corre o tempo inteiro, né? Mas eu adorava, assim. Aí, quando eu comecei a ser músico, ficou uma coisa mais do final de semana, o futebol. Porque é difícil um cara que sonha em ser jogador de futebol, de repente vai para a música, mas sua família tinha os músicos também, tinha essa alma musical, músicos profissionais, mas eu tinha um irmão que tocava violão, me deu o meu primeiro violão. No restaurante do meu pai tinha um piano que ele acabou me dando, que eu ia para lá, ficava tocando de ouvido. Aí eu entrei numa escola, que foi a Fundação de Educação Artística aqui em Belo Horizonte. Foi uma escola muito importante na época, porque ela tinha uma outra visão, já mais moderna para a época. Não era só aquela coisa de estudar piano, erudito, música clássica. Ela tinha abertura para a música popular, tanto que ela foi meio patrocinadora dos festivais de inverno naquela época, de Ouro Preto. Foi uma época que o Festival de Inverno de Ouro Preto foi o mais importante do Brasil naquela época. Você encontrava músicos do Brasil inteiro, de fora do Brasil, era um encontro maravilhoso. Aquilo foi uma formação incrível para mim, e o Clube da Esquina foi uma formação muito forte para mim de música, né? Eu morava, nessa ocasião, eu já morava ali perto da Praça Raul Soares, e na Rua Santa Catarina, e onde antigamente era o Secretaria de Saúde, hoje é Minas Centro, teve um festival. Eu havia acabado de sair do Exército. Porque essa coisa do futebol, eu segurei o futebol até que tive que fazer o Exército. Fiz CPOR. E aí quando eu saí com o Isio Vermelho, né, que fez o 14 bis mais tarde. Então a gente começou a bater bola com música, conhecer. Aí teve um festival chamado Festival Estudantil da Canção. Quando eu cheguei nesse festival, estava o Clube da Esquina inteiro. Beto Guedes, Loborges, Milton Nascimento, Toninho Horta, Tavinho Moura, Túlio Mourão. Aquilo foi assim, abriu-se uma luz assim para a gente. É isso que a gente quer fazer. Cara, e por pouco você não encontrou ali, porque você morando na Rua Tupis, ali o Lô morava na Amazonas também com a São Paulo. O Beto também, naquele edifício Levi, na Amazonas. Edifício Levi, na Amazonas. E o Beto também morava numa rua ali que subia e dava na Tupis ali. Acho que até a rua era a Rua Tupis. Por ali também. Então, Beto e os irmãos Borges ali, né? No edifício Levi, né? Onde o Milton ia também, né? O Milton, logo acho que ele foi para o Rio, né? O Milton, inclusive, pessoalmente, esse dia eu não conheci mais tarde.
E aí passei a frequentar a casa dele no Rio, até que ele gravou minha música Nascente, lançando o Clube da Esquina 2, que eu considero a minha entrada oficial no Clube da Esquina, embora eu já conhecesse todos e comecei a tocar com todos. Eu falo que foi uma universidade de música, tocar com aqueles músicos. Para cantar Nascente, que é muito conhecida também, ficou muito conhecida nos anos 80 como Clareia, né? Aquela música toca Clareia, né? Mas na verdade é uma música que chama Nascente, Minha né? música mais gravada até hoje. É maravilhosa. Precisa ter voz, né, Flávio? Precisa ter voz, não é qualquer um que canta, né? Né? Eu, graças a Deus, mantenho a minha voz, entendeu? Até hoje as pessoas perguntam. Falando a voz, eu fico até rouco, né? Como é que eu mantenho? Mas eu não fumo. Nunca fumou? Nunca fumei. Fumo muito, bebo talvez socialmente, numa festa, uma taça de vinho, assim, mas acho que esses dois hábitos, assim, que eu não adquiri, me ajudaram. E essa coisa de cuidar da alimentação, tudo isso ajudou. Então, você estava contando isso, né? Então, até os 18, até entrar para o Exército, ali tinha uma rotina muito forte de atividade física, jogador de futebol, quase um jogador profissional. Aí depois entra a música. Naturalmente, poderia dar uma desregrada total nesses hábitos, nessa vida mais noturna, né, Flávio? Inclusive, no meu começo em São Paulo, que eu fui em São Paulo, fui para São Paulo, na verdade, para gravar um disco com o Sai Guarabira, indicado pelo Milton, que sem me conhecer me indicou, porque o Beto Guedes falava para ele de mim. E eles tinham uma vida bem mundana, assim, bem noturna, muito vinho, noitadas e tudo. E com um ano eu falei, não, essa vida não é minha não, fui para um sítio e comecei a fazer macrobiótica em 1975. Né? Em São Paulo, uma pegando namorada fogo. que falou, não, você tem que mudar seus hábitos, e me deu um livro do Jorge da Salva, que foi fundador da macrobiótica. Virou uma bíblia para mim eterna. Os conhecimentos não são mais macrobióticos, mas os conhecimentos que eu tive ali, a experiência que eu tive de viver saudavelmente, isso me fez muito bem e me ensinou muitas coisas para a vida inteira. É essa poupança que a gente estava falando, então, a gente, né, onde você virou a chave. A dieta macrobiótica, ela parece com a vegetariana? Ela tem alguns pontos de contato? Na verdade, a macrobiótica não admite carne vermelha. Ela admite que você coma frango desde que seja orgânico, peixe, moderadamente, né? Inclusive, é uma coisa hoje meio controversa, porque a dieta macrobiótica ela se baseia muito nos cereais, no arroz integral, que seria quase 50%, 60%, mais legumes, pouca salada. É uma dieta, inclusive, para lugares mais frios, né? Assim, porque a nossa coisa tropical, às vezes, exige uma coisa mais aberta nesse sentido. Mas leite, ovo, queijo, isso pode? Pode, mas eles não aconselham muito, assim, os laticínios, né? Carne vermelha, de jeito nenhum? Carne vermelha, eles praticamente proíbem. Não é uma coisa tão rígida assim. Eu me lembro que eu fiquei, assim, bastante ligado em seguir aquilo, mas não era uma coisa rígida. De vez no final de semana eu trabalhava numa rádio em São Paulo, Rádio Transamérica, fazendo trilhas e tudo, e às vezes a gente saía fora um pouco da dieta, mas eu sabia que o dia a dia era uma coisa que tinha um trilho, tinha um caminho ali. Tinha uma direção ali. E você tinha um exemplo maravilhoso ali de muitas pessoas, pô, vamos lá, literalmente, vamos pro rock and roll, né? Eu morava num sítio, que era o sítio do pessoal do Terço, que às vezes no fim de semana ia para lá fazer um churrasco. E às vezes eu comia. Porque eu realmente nunca fui um cara ligadíssimo em carne vermelha, mas eu gosto, do jeito que eu não gosto. Eu evito, assim. É uma coisa muito... Eu estou fazendo um trabalho com nutricionista maravilhosa. E a gente, como eu sempre fui ligado em saúde, sempre li livros de todas as tendências, eu poderia ter sido um médico, talvez. Mas é porque me interessa o assunto, né? E ela fala, o problema, não é que é um problema você comer tanto... como se diz hoje se evita muito glúten, laticínio, carne vermelha. Por quê? Porque hoje está tudo contaminado. Nossos pais, nossos avós não tinham esse problema, ou comiam uma comida normal. O leite que a gente toma hoje não é aquele leite que nossos avós tomavam, Não é. Porque a vaca já não come aquele capim de antes. Ela come ração transgênica, modificada geneticamente, né? Aí o laticínio já vem contaminado, a carne
o gado também não come só capim, come ração, dependendo, né, Afeta Então a é carne. complicado, né? O frango vive numa situação de completo estresse, que de alguma forma vai estar ali na carne, no ovo. E também se alimenta de ração. Então, assim, né, é complicado isso. Exatamente. A gente tem que se achar um caminho Com próprio informação, né? O que a gente está vendo é que você sempre buscou esse remédio precioso chamado informação, né, Sim, Flávio? sempre li sobre isso. Tem muitos livros na biblioteca de livros, não só dessa coisa de saúde, como espirituais também. Sempre fui muito ligado na espiritualidade. Então, tudo isso acho que ajudou na minha formação. Quando a gente fala de cantar, né? Cantar é um exercício tão valioso, né? Pessoas gastam muita energia quando cantam, mas você ainda tem um esforço que, quer dizer, para quem ouve, parece algo muito natural, mas imagino que você fala com a voz muito grave, mas canta muito no agudo. Canta muito no agudo. Esse esforço fica maior por causa disso? Como é que você decidiu essa mudança? Acabou se tornando uma coisa natural. Eu acho que a influência minha veio desde aquelas bandas de rock progressivo, tipo Yes, tinha o John Emerson, Lake Anderson. Palmer. Dessas bandas. O próprio Beto Guedes canta agudo, Milton Nascimento, que se falava que é o falsete mais bonito do mundo. Assim, realmente, não, é incrível. Acho que aquele Mas nenhum tem uma voz tão grave quanto você. Eu tenho essa característica. Às vezes falam, pô, você poderia ter sido locutor de rádio. Mas força mais a garganta, mandar o agudo assim como Não, você para mim manda? não tem. Ó, claro que hoje em dia, talvez eu não tenha a mesma fluência de que mais novo. Né? Mas eu consigo cantar nos mesmos tons. Assim, as músicas as coisas do 14 bis são incrivelmente altas. Todos cantavam em vocal e tons muito altos, porque eu compunha naqueles tons. Né? Então, hoje acho que eu componho um pouco mais baixo e tudo, mas continuo usando os falsetes. Por isso que eu falei que o Nascente não é todo mundo que canta, né? Você falou Milton Nascimento, mas poucos cantam, né? Foi muito gravado, mas as pessoas às vezes cantam em tons mais baixos. Mais baixos. Todo mundo canta lá no karaokê, canta ali, né? Com violãozinho, mas cantar mesmo da forma como você canta é mais difícil, né? Imagino que a atenção com a voz também está relacionada à saúde, né? Tipo... Eu acho que ajuda. Por exemplo, caminhar faz bem para a voz. Isso através de orientadoras vocais, né? E caminhar faz bem para tudo. Quando eu consigo caminhar no dia do show, eu me sinto com maior disposição para cantar, para estar ali mais inteiro. Nem sempre é possível. Não, às vezes a gente pega 4 shows seguidos, viajando, acordando 5 da manhã, dormindo mal. Não é sempre, mas acontece. E aí você falou de dormir. Dormir é algo que cada vez mais está sendo pesquisado, está sendo preconizada também a importância do dormir bem, né? Como é que um artista consegue manter o equilíbrio do sono? Fora quando está nessa maratona, né, que a gente realmente é difícil dormir, porque a gente sai do show, a gente sai ligado. É difícil você chegar no quarto e dizer, o sono não vem. O som fica rodando na sua cabeça. Você às vezes janta após o show, que eu eliminei esse hábito. Eu prefiro comer um pouco do camarim, entendeu? Do que jantar após, porque aí complica mesmo, porque aí você come, dorme de barriga cheia, tem que acordar cedo, não dorme bem, vai virando uma bola de neve. Então, eu tenho sono bom, eu sempre tive facilidade, assim, mas essa coisa de internet foi viciando a gente a dormir mais tarde. Eu tenho procurado, ultimamente, tenho conseguido que o sono venha mais cedo. Né? Mas normalmente você janta? Eu tenho fome à noite, mas eu procuro tomar sopa. Eu moro num lugar frio, né? Aqui no Retiro das Pedras, que é 1.500 metros de altitude. Nessa época, então, está gelado. Eu cheguei todo... Está até muito casaco pro local aqui. Está muito... Não, inclusive, gente, puxa vida... Flávio Venturini aqui, por que não abaixa o ar-condicionado? Não está quente. Frio aqui. Não tá aqui, frio olha, quando eu for presidente do mundo, o mundo vai ter 16 graus no máximo, Flávio. Aí, beleza. O nosso gargantinha de ouro que abaixou o som aí, o som não, o ar. Então, olha só, a gente está vendo aqui com o querido Flávio Venturini algumas dicas muito importantes para chegar bem e ultrapassar a barreira dos 70, 50 anos de carreira. Então, o Flávio já deu muitas dicas importantes. A primeira delas, sempre fez esporte, sempre
Não o esporte exatamente, mas sempre foi do movimento, né, Flávio? Sempre. Eu fiz arte marcial no Rio, que foi para mim muito importante, uma arte marcial chamada Kenpo. A vida no Rio era muito saudável, não é à toa que o carioca tem essa coisa de cuidar do corpo, né? O corpo está sempre exposto na praia, nos esportes. Surf você fez? Porque você tinha todo o estilo de surf ali, nadar ali a capa daquele meu... disco seu, que você está ali sentado, cabelão. Tinha uma namorada que falava para mim, mineiro é igual machado sem cabo, entrou no mar, afunda. mas você tinha todo o visual de surfista ali naquela época. Não, mas eu porque tinha essa vida saudável. Né? Jogava bola também, tinha um futebol dos músicos ali, até no Chico Buarque eu cheguei a jogar, no campo do Chico ali. Sempre foi magro? Sempre fui magro, né? Eu ganhei peso um pouco com a idade, mas mantenho o meu peso. Assim, foi adepto da dieta macrobiótica durante um tempo da juventude, ou seja, você poderia ali estar falando, não, aqui degringola tudo, aí lá que você foi pegar um vegetariano trilho. mesmo, nunca fui, mas sempre tive essa visão boa de gostar de saladas. No Rio, clima mais quente, eu comia muita salada. Né? Aqui eu como menos, aqui eu vou mais para os legumes cozidos, para as sopas. Né? Eu adoro arroz integral, uma coisa que eu trouxe na macrobiótica, que hoje tem essa coisa, o arroz se transforma em açúcar no corpo, né? Tem muito essa... Só que o arroz integral, como ele tem mais fibras, ele também digere mais lentamente, então não é uma coisa que dá aquela bomba de açúcar no seu sangue. E eu gosto. Aliás, todos os alimentos integrais, né, têm essa prerrogativa, né? Eles têm mais fibra, eles ajudam no trato intestinal, na digestão. Né? Então eu tenho essa paixão pelo arroz integral. Eu gosto de arroz. Mas eu gosto de uma comida bem simples. Às vezes eu faço eu gosto de cozinhar, né? Então às vezes eu faço uns pratos mais transados, mais sofisticados. Mas olha, Flávio, é impressionante como tudo que você fala tem convergência com tudo que os médicos que vêm aqui falam sobre longevidade e vida saudável. Fazer a própria comida, caminhar, praticar algum movimento, atividade física, ter um interesse, uma atenção com a alimentação, ser protagonista desse processo. Isso eu acho importantíssimo. Eu, quando não estou em viagem, hoje eu fiz o meu próprio almoço. Meu almoço hoje foi uma sopa de inhame com frango, que eu comi com arroz, feijão e um pouquinho de salada. Eu gosto, é um tempo que... E eu demoro pelo menos 2 horas para fazer o meu almoço. Né? E eu acho que é um tempo que é importante para mim. Telefone tocando, WhatsApp, segunda-feira as pessoas todas... A semana começando, mas eu levo o celular para a cozinha, atendo às vezes, ou então deixo para atender depois. Mas é importante para mim fazer a minha comida. Eu não tenho uma secretária que faça comida todos os dias, eu até gosto disso, que eu mesmo faça. Isso é muito legal. Caminhada, o Flávio já falou, descobriu que caminhar faz bem até para a voz. Imagina para o organismo inteiro, né? Não, eu estou fazendo uma terapia com um terapeuta e uma nutricionista, muito bons, inclusive, aqui de Belo Horizonte. Eles sempre chamaram a atenção a importância do intestino. A saúde, segundo eles, eu já havia... Tem uns ditados orientais que caminhar é a melhor coisa porque trata o intestino. Então, eles falam que a coisa mais importante é você ter um intestino saudável. Inclusive, tira a barriga, que é uma coisa, tem esse valor estético, né? Mas também, principalmente, o intestino é que absorve os nutrientes, né? Então, é preciso que ele seja saudável para que o que você come de saudável, ele absorva inteiramente. E não fique preso aquilo, fica obstruindo, né, essa região abdominal e tudo. E caminhar faz muito bem para o intestino. E não só isso, faz bem também para a sua cabeça, porque você está ali conectado com você, né? Você está ali, é um momento que é seu. Tudo bem que caminhar junto com outras pessoas pode ser legal, mas essa caminhada solitária, ela desenvolve um auto-raciocínio muito legal. Eles estão chamando a atenção, por exemplo, a panturrilha é considerada o segundo coração, né? Porque a panturrilha, ela bombeia sangue para o seu pulmão. Então, se você fica sempre parado, sem se movimentar, sempre sentado, sempre deitado, você perde esse impulso do sangue se movimentar mais rápido pelo seu corpo, que o sangue é realmente quem limpa o seu corpo, quem te traz a energia. Então,
Então, tudo isso é importante. Você reparou que aqui fica em pé de propósito, é para isso, a gente está em pé. Fica aqui, volta e meio, meu reloginho fala assim, movimente um pouco. Ele não está entendendo que eu estou em pé, eu já dou uma levantada aqui, justamente para isso. É muito bacana, essas pequenas percepções. Acho que a gente teve aqui hoje uma aula muito singela, mas importantíssima sobre longevidade, pelo menos 10 dicas muito legais. Não fumar, não beber um vinhozinho ali, né? Não faz mal. A atenção ao movimento, a caminhada, muito bacana. Fazer a própria comida, né? Fazer a própria comida. Os chás são importantes. Os chás, né? A gente está tomando aqui um chazinho. Você pode tomar água gelada, nem quando eu morava no Rio, claro, aí você precisa de uma água mais fresca. Mas eu nunca gostei da água gelada, assim. Você está almoçando, uma comida quentinha, e você joga aquela bomba, aquela Coca-Cola gelada. Né? Refrigerante, você corta a sua digestão. É importante que... Eu até sinto prazer em tomar um suco, mas eu estou tentando evitar o máximo, tomar depois. Tá? Um suco, uma coisa assim. Tentando tomar mais o chá, ou quando eu tomo água, uma água sem gelo. Sem gelo. Refrigerante... Eu cortei totalmente. Tá vendo? Olha, tivemos aqui várias dicas, é isso, para chegar aos 74... Não é que eu não gosto, mas assim, todo mundo gosta, mas assim, tem momentos, está numa festa tudo bem, uma festa de criança, de um amigo. O que dá para perceber também que nunca teve nada com muito rigor, assim, é algo que você percebe que não faz bem, mas também não está escrito na pedra, né? Nada está escrito na pedra, né, Flávio? Tem mitos que vão caindo, essa coisa, por exemplo, do limão, se fala muito, mas é muito saudável tomar o limão de manhã, Só que eu já vi uma live de um médico gaúcho dizendo que ele trabalha justamente com a parte de estômagos e ele diz que já tratou muita gente com úlcera causada por tomar o limão de manhã. E a dica que ele dá é o seguinte, não é que seja ruim, o limão é bom realmente porque ele é alcalinizante, né? Embora ele tenha um sabor ácido, ele é alcalinizante. Mas o limão deve ser tomado após o café da manhã ou após você se alimentar, porque durante a noite o estômago ele fica aquele ácido gástrico trabalhando a noite inteira. Você acorda e toma água com limão, você está aumentando aquilo de uma forma que não vai te fazer bem. E a autopercepção também, né? Ver essas questões. Poxa, Flávio, muito obrigado, foi ótimo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi uma alegria conversar mais aqui, pelo menos muito bom. O ao vivo nosso aqui. Muito obrigado, sucesso, agenda de shows repleta, que essa metade de 2023 seja melhor ainda, 2024, 2025 e por aí vai. Obrigado. Seguindo contando, estou na torcida, sou seu fã desde o terço, desde muito tempo. Tá bom, obrigado. Valeu. Te acompanho também nas Bacana, redes, Flávio. lá no Instagram. Bacana, vamos lá. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco.